OAB São Paulo faz audiência pública sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti e o surto de Zika vírus. Veja quais são os outros destaques do OAB São Paulo Notícias. Primeira reunião do Conselho Seccional do ano recebe novos conselheiros e programa pautas para 2016. A advocacia pode ter novo campo de trabalho com o avanço do Criminal Compliance. E as solenidades de posse das diretorias das subseções de Osasco e Guarulhos. Preocupada com o surto de Zika vírus e as consequências da doença, a OAB São Paulo convidou autoridades e cientistas relacionados com o combate ao mosquito Aedes aegypti para uma audiência pública. A Seccional Paulista da Ordem vai fazer um relatório com as informações apresentadas para estudar ações em favor da população. Vetor para a transmissão da dengue, chikungunya e zika, o Aedes aegypti é um perigo que as pessoas continuam convidando para dentro de casa. 80% dos focos de Aedes estão dentro das casas das pessoas. Até recentemente nós não tínhamos maneira jurídica de entrar na casa das pessoas. Dos 4 milhões e poucos mil casos que nós vimos este ano, 40% nós não conseguimos entrar porque estavam fechadas ou houve negativa dos moradores. Então não dá para permitir isso, porque dá em risco a saúde. Além do comportamento da população, a baixa efetividade do poder público também contribui para agravar o problema. Um exemplo, somente agora surgiu a ideia de conjugar os esforços dos órgãos da saúde e da defesa civil. A saúde trabalha com a lógica de estatística, por amostra. A Defesa Civil entra com o objetivo de visitar todos os domicílios. Em São Paulo nós temos 16 milhões de domicílios. Até hoje visitamos 4.128.000 domicílios no estado de São Paulo. Faremos mutirões a partir de agora. O enfrentamento vai ser feito todos os sábados, os mutirões todos os sábados, sem prejuízo do que é feito durante a semana com os agentes de saúde. Além da responsabilidade do poder público e da sociedade, também foram abordadas técnicas modernas de combate ao Aedes aegypti, como o uso de mosquitos geneticamente modificados para evitar a procriação. O relatório, que será resultado da audiência pública, vai nortear a colaboração que a OAB São Paulo pretende dar à sociedade. É com base nesse relatório científico que a gente faz uma boa cartilha, sem chutar, sem inventar, ter a visão clara. E também é com base nesse relatório que a gente vai fornecer ao presidente Marcos da Costa, que ele e o Conselho Seccional vão ou não tomar a decisão de tomar medidas judiciais em face do poder público. A advocacia deve ficar atenta a um nicho de mercado que está surgindo. Devido à nova legislação, as empresas estão adotando procedimentos para tentar evitar o envolvimento em casos de corrupção. Estamos falando do Criminal Compliance. Sistema de controle interno, o Criminal Compliance fixa normas e lista boas práticas para a atuação de dirigentes e funcionários que devem respeitar não só valores e objetivos da organização, mas também a legislação. Há mais ou menos uma década vem ganhando terreno numa legislação bastante nova, uma caracterização de responsabilidade penal mais abrangente, de modo que isto reclama dos profissionais do direito, especialmente das advogadas e dos advogados, uma interação cada vez maior no tocante a esta matéria e especialmente nesta grande novidade que se denomina o compliance. Para juristas, quando a companhia visualiza cada atividade, como ela se desenvolve e quais riscos podem acarretar, está garantindo a segurança tanto para si quanto para seus colaboradores. Dentro da lei anticorrupção, ela estabelece que um dos elementos que será levado em consideração na análise das condutas empresariais é a existência de mecanismos internos, corporativos, de prevenção e repressão a atividades ilícitas. É nesse sentido que se inicia o compliance. Alguns passos para implementar o Criminal Compliance são analisar normas e atos normativos que regulam a atividade da empresa com possível impacto criminal, checar os procedimentos internos da instituição para a detecção dos principais focos de risco de descumprimento de normas e elaborar um normativo interno com regras e procedimentos, além da previsão de processos de apuração de infrações disciplinares
ilegais. No dia 15 de fevereiro, o Conselho Seccional teve a primeira reunião do ano. Uma das pautas foi a nomeação de turmas do Tribunal de Ética e Disciplina. Com a presença de todos os integrantes da diretoria da OAB São Paulo, o Conselho Seccional fez sua primeira reunião da gestão 2016-2018. Teve início a nomeação das turmas disciplinares e câmaras julgadoras do Tribunal de Ética e Disciplina. Depois das escolhas já debatidas, falta os conselheiros seccionais escolherem os membros de 7 turmas disciplinares. Durante a reunião, foi respeitado 1 minuto de silêncio em memória de Francisco Antônio Feijó, ex-presidente da 2ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina. Outro nome lembrado foi o de Francisco Amaral, que vai receber homenagem da OAB São Paulo. Advogado com larga vida pública, foi prefeito de Campinas e deputado constituinte. E uma coisa muito importante para quem advoga na Justiça do Trabalho. Se hoje nós temos um Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, Lívio sabe muitíssimo bem disso, nós devemos isso quase que totalmente ao Chico Amaral. Outro assunto da reunião do Conselho foi a formalização de sociedade unipessoal de advogado. Nós conseguimos colocar no ar, no site da OAB, as minutas que nós estávamos então recomendando. A minuta não é obrigatória, é uma recomendação com uma diretriz para que os advogados saibam o que fazer. Para instituir uma sociedade individual de advocacia, o advogado autônomo não fará um contrato social, mas sim um ato constitutivo. Quem já faz parte de alguma sociedade deverá fazer a alteração do contrato social. E as subseções da OAB São Paulo seguem realizando as solenidades de posse das diretorias para a gestão 2016-2018. Na Casa da Advocacia e Cidadania de Osasco, tomou posse a presidente reeleita Libânia Aparecida da Silva. A diretoria também é composta por José Gomes Carnaíba, Elber Daniel Rodrigues Martins, David Ibrahim Piccolo e Maria Luciana Guede. A subseção de Guarulhos realizou sua solenidade de posse no Teatro Adamastor, no centro da cidade. Subseção com quase 6.000 advogados inscritos, Guarulhos terá Alexandre de Sá Domingues como presidente em primeiro mandato. Os outros integrantes da diretoria são Vianney Aparecida Titonelli Principato, Paula Cristina Fernandes, Flávio Chopin e Paulo Roberto Magalhães Júnior. A partir de maio, o novo Código de Ética da OAB traz mudanças que adequaram o texto ao dia a dia da classe. A criação de regras nacionais para a advocacia pro bono é uma das novidades. Uma das principais inovações é a advocacia pro bono, que possibilita a prestação gratuita de serviços jurídicos a pessoas que não têm recursos econômicos para contratar profissionais ou instituições sociais sem fins lucrativos. A advocacia pro bono ela já vinha sido discutida há muitos anos e havia só uma resolução do Conselho Seccional de São Paulo que regulamentava a matéria. Com 80 artigos, o novo texto rearranja dispositivos e adequa à realidade atual o Código de Ética, com a forte presença das redes sociais e mídias digitais. Outras alterações trazidas pela norma dizem respeito às regras para publicidade, relações com clientes, questões sobre honorários e sigilo profissional. Nós, advogados, devemos prestar atenção no novo Código em relação a essas regras expressas agora, que valorizam a confiança entre cliente e advogado. E essa edição do OAB São Paulo Notícias fica por aqui. Obrigado pela audiência, curta e compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima.